Bem, pessoal, seja bem-vindo aqui a esse vídeo de Engenheiro de Pijama. Estamos em parceria com o pessoal do Geração Enem. Então esse vídeo aqui é uma passada rápida que a gente vai dar, ou talvez não tão rápida, por uma redação de um dos alunos, tá bom? Então vamos ver. É uma dissertação, você sabe, a proposta toda do texto que eu vou mostrar aqui para vocês, essa proposta, na verdade, eu vou deixar ela na descrição, o link para você chegar no mesmo site onde eu estou, onde tem essa parte toda aqui de bases, de dados, que mostra um pouco sobre dados dessa pressão que as mulheres sentem e algumas distorções alimentares que isso causa, tá bom? Então vamos logo para a redação para a gente poder analisar com calma. Discutindo da proposta, de como foi abordado o tema, só queria fazer uma observação de que o texto não está com problema do tema, ele está no tema, ele alcança a proposta da pressão. Porém, você tinha no conteúdo muitos dados de como são os problemas, e não exatamente como chega, como foi criada essa pressão, mas sim dos problemas gerados por essa pressão e que essa pressão existe. Então, talvez fosse mais seguro você abordar um tema na sua redação que não discutisse como esses problemas existem, mas discutir como combater as patologias que já existem, entendeu? Dos problemas, ok? Porque tem muitos dados que a gente acaba não usando quando a gente abordou questão de mídia, porque no texto em si a mídia fica meio escondida no texto que a gente tem ali da nossa base para usar aqui, né? A gente tem, isso aqui está meio escondido, mas tem muito tratamento das patologias causadas por esse fenômeno que a gente sabe que a mídia, principalmente, e a vontade das pessoas de seguir outras em redes sociais, a alta exposição de pessoas famosas também gera, tá ok? Mas cuidado só com a sua proposta, porque como você não conseguiu aproveitar esses dados praticamente daqui, aproveitou eles de forma muito subjetiva no seu texto, pode ser que a sua avaliação diga que você não usou os dados para embasamento. Sua proposta não precisa estar errada, ela está correta, mas talvez tenha faltado menção a dados para embasar. Se você tivesse escolhido trabalhar com as patologias, você teria muitos dados para colocar. Colocar os percentuais também que você tem nos artigos ajuda muito, ok? Bem, é mais isso. Então, perfeição, desejo inalcançável, foi o tema proposto pelo aluno. Então, em todo o mundo existe uma busca pelo chamado corpo perfeito. No Brasil não é diferente, a busca por um corpo magro, malhado e sem defeitos é uma questão na sociedade, principalmente entre mulheres. Isso ocorre devido aos padrões de beleza impostos pela mídia em geral, e muitas vezes pode se tornar um problema. Nós temos aqui a nossa introdução. Então está dizendo que no mundo existe uma busca pelo corpo perfeito. Isso está escrito realmente nos textos base, a introdução está contextualizada, está falando de mundo, já que a gente tinha dados para isso. No Brasil não é diferente, a busca por um corpo malhado, né? É interessante esse malhado do texto. Eu tendo a enxergar malhado como uma zebra. Então eu talvez colocaria alguma palavra diferente, qualquer outro sinônimo que representasse um corpo tonificado, sabe? Alguma coisa que fosse um pouco mais específica. Eu recomendo que você busque outra palavra para malhado. É muito coloquial, a gente usa no dia a dia, porém não dá a impressão exata de imediato, tá? Uma outra coisa é que a ideia da introdução é que você consiga compreendê-la e ela não seja muito extensa. A gente tem um parágrafo inteiro que é uma oração só, não tem um ponto final. Então a gente precisa dividir isso melhor. Então o que eu acredito que você precisa fazer aqui? Em todo o mundo existe uma busca pelo chamado corpo perfeito. No Brasil não é diferente. Olha que frase bonita, a gente podia muito bem colocar um ponto aqui. Aí, a busca por um corpo magro, ou a busca por magreza, alguma coisa assim, e malhado e sem defeitos. Então, assim, sem defeitos não é perfeito. Então a busca por um corpo magro e... Vamos mudar um pouco, assim, magro e teoricamente perfeito. Podemos deixar assim.
É uma questão na sociedade, é meio complicado, né? É uma questão na sociedade, essa frase não está correta necessariamente. Então, é uma questão social, poderia ser na sociedade, da sociedade, na verdade, que é social. Então, a busca por um corpo magro, teoricamente perfeito, podemos colocar que se tornou, né? Se tornou uma questão social. Principalmente entre as mulheres. Olha, temos um outro período que legal que formou. A busca por um corpo magro e teoricamente perfeito se tornou, acho que cabe uma vírgula aqui, se tornou uma questão social, principalmente entre as mulheres. Ou nem cabe, né? Perfeito se tornou uma questão social, principalmente entre as mulheres. Aí isso aqui cabe um ponto. Isso, ou isto, como eu preferiria, acontece devido aos padrões de beleza impostos pela mídia em geral, e muitas vezes pode se tornar um problema. Vamos fazer diferentezinho aqui, ó. Padrões de beleza impostos pela mídia em geral, que muitas vezes pode se tornar um problema. Ficou um pouquinho mais claro, assim, eu imagino o texto. A forma que está colocado agora dessa forma, assim. O que eu enxergo? Problemática. No Brasil, o meu problema mundial se aplica. A busca por um corpo perfeito é uma questão social muito forte contra as mulheres. Isso acontece devido a padrões de beleza impostos pela mídia em geral, que muitas vezes se tornam, né? Isso é plural. Vamos lá. Padrões, plural, de beleza impostos pela mídia em geral. Então, o seu sujeito aqui são os padrões, devido a quem? Aos padrões de beleza que se tornam um problema. Ou que muitas vezes podem se tornar, né? Para concordar com a frase. Que muitas vezes podem se tornar um problema. Ou tornarem-se, né? Que muitas vezes que assim é melhor, né? Que muitas vezes podem se tornar um problema. Ok, eu acredito que essa parte já está fazendo parte quase do nosso desenvolvimento. Mas faz parte, tá compondo a nossa introdução. Então nós temos uma questão social, isso pode se tornar um problema. Temos uma problemática. Há uma exposição a padrões de beleza pré-estipulados desde a infância. Revistas de moda, programas televisivos, entre outros, fazem que se crie um ideal do que é um corpo saudável e bonito. Porém, essas imagens e vídeos são editadas, causando uma falsa impressão de perfeição. Perfeição essa inalcançável. Então vamos lá. Há uma exposição a padrões de beleza. Acho que isso aqui é o nosso azinho. Seria um azinho caseado. Ou a gente podia colocar, eu tenho um problema com essa nova língua portuguesa, né? Há uma exposição a padrões de beleza pré-estipulados desde a infância. Os padrões de beleza são pré-estipulados desde a infância ou desde a infância à exposição? Então a gente podia desinverter esta frase aqui. A gente podia colocar aqui desde... Né? Desde a infância à exposição, não precisa de uma, a exposição, ou desde a infância somos expostos a padrões de beleza pré-estipulados. Pronto, aqui ó. Valeria um ponto aqui também, né? Vamos tentar ver a próxima oração. Revistas de moda, programas televisivos, entre outros, fazem revistas de moda que se cria um ideal do que é um corpo saudável e bonito. Eu não vejo problema. A gente pode colocar aqui as revistas de moda, programas televisivos, entre outros. A gente pode tirar o fazem, que está meio estranho, que se crie. A gente pode colocar um criam. Eles criam, né, verbo criar, um ideal do que é um corpo saudável e bonito. Não está exatamente errado, tá bom? Tá, a oração. Eu acho que aqui, como a gente já formou uma ideia sobre as revistas, a gente podia também terminar essa frase. Porque vem um porém depois. O porém não precisa vir necessariamente com uma vírgula, ele pode vir no início de uma oração.
Porém, essas imagens e vídeos são editadas, causando uma falsa impressão de perfeição, perfeição essa inalcançável. Ok, eu entendi a ideia de que as imagens e vídeos editados estão mascarando defeitos, estão, portanto, uma perfeição falsa, tá? Mas acho que a gente tem que dar uma melhoradinha no modo que está escrito, ó. E, porém, essas imagens e vídeos são editados. Nós falamos das revistas e dos programas televisivos. Porém, essas imagens e vídeos são editadas. Mas o que você quer dizer com editadas? Porque tem muitos estilos de edição. Você não está sendo claro no que você está escrito. Vamos colocar assim que em vez de editado, que seria um texto técnico, mas que não está claro aqui, essas imagens e vídeos são muitas vezes, ou na maioria das vezes, modificadas ou alteradas, certo? Pode ser os dois, para se encaixarem nos padrões de beleza. Então vamos ler o que a gente escreveu agora. Porém, essas imagens e vídeos são, na maioria das vezes, a gente pode colocar uma oração subordinada positiva aqui, né? São, na maioria das vezes, modificadas para se encaixarem nos padrões de beleza, causando uma falsa impressão de perfeição. Perfeição essa inalcançável. Eu não sei se você pode colocar perfeição inalcançável de cara assim, mas eu entendo que a perfeição, ao vista daqueles que já estão apresentando patologia, ela é uma perfeição que eles nunca alcançam, por isso que é uma patologia, porque não tem fim, porque eles tiveram um transtorno, certo? Mas, eu acredito que perfeição inalcançável não encaixa, acho que a gente não deveria colocar, porque não está fazendo liga com o resto do texto. A gente já está escrevendo que passa uma falsa impressão de perfeição, certo? Então a gente já está escrevendo que ela é falsa, a gente não precisa dizer que ela é inalcançável, ela já é falsa, ninguém tem. A maioria dos pacientes com transtornos alimentares e problemas de autoimagem, autoimagem aqui como provavelmente é assim, né? Sem o hífen, dizem não perceber a presença de um desequilíbrio emocional e psicológico. Grande parte dos transtornos começa com uma dieta e alguns exercícios e quando percebem já está fora de controle. A gente tem alguns problemas nesse parágrafo. A maioria dos pacientes com transtornos alimentares e problemas de autoimagem dizem não perceber a presença de um desequilíbrio emocional e psicológico. Grande parte dos transtornos começa com uma dieta. Então aqui, provavelmente aqui era para ser um ponto. Vamos pontuar aqui e vamos recomeçar um novo período. Grande parte dos transtornos começam, afinal é plural, né, dos transtornos com uma dieta e alguns exercícios e quando percebem, quem percebe? Tá faltando, tem alguns problemas aqui de escrita. Então vamos lá de novo, que esse parágrafo está precisando de trabalho. Primeira coisa, da onde veio os transtornos alimentares neste texto? Então a gente precisa fazer aqui a gente precisa desenvolver o texto. A gente está falando já questão de mídia, como a mídia causa problemas e faz que as pessoas sejam pressionadas, somos expostos a esses padrões de beleza, mas não está escrito como é que essa pressão dos padrões de beleza nos leva a chegar nos transtornos alimentares. Então a gente precisa explicar alguma coisa aqui. Está faltando uma ligação. Esse parágrafo não concorda com esse. Esse parágrafo com o parágrafo de baixo não estão conversando. Então a gente precisa ligar. Então, já que a gente ligou que existe uma pressão desde nossa infância, que a gente tem nos programas televisivos, um corpo saudável e bonito, mas são editados, uma falsa impressão de perfeição, a gente tem que escrever que com
esse bombardeamento, então vamos escrever que conforme a exposição a este tipo de mídia, não. Vamos escrever que a exposição a esse tipo de mídia cria uma percepção nos jovens de que eles devem se adequar a estes padrões para fazer parte da sociedade. Então agora a gente está começando a colocar um problema, porque a gente colocou que a exposição a esse tipo de mídia gera que os jovens devem se adequar. Então a gente começou a colocar pressão de uma forma disfarçada para fazer parte da sociedade. Continua com outro parágrafo lá embaixo. Então a gente adequou o parágrafo de cima, na verdade, a exposição de mídia, então a gente continua com a falsa impressão de perfeição, exposição ao tipo de mídia, então eles devem se adequar a esses padrões. Vamos lá. Devido à dificuldade, já está reclamando ali, provavelmente é uma crasezinha faltando. Provavelmente, devido à dificuldade de alcançarem estes padrões... Caramba, eu escrevi bem errado. Muitos acabam desenvolvendo problemas psicológicos que refletem em sua vida social e em sua qualidade de vida. Então vamos ver se a nossa frase fez algum sentido. Eles devem se adequar a padrões. Devido à dificuldade de alcançar esses padrões, muitos acabam desenvolvendo problemas psicológicos que refletem em sua vida social e em sua qualidade de vida. Vamos colocar em sua expectativa de vida. Por quê? Por que expectativa de vida? Porque a gente quer abordar de uma forma subjetiva no contexto que as pessoas podem cometer suicídios, que as pessoas podem morrer mais cedo, certo? Que problemas psicológicos que refletem em sua vida social e em sua expectativa de vida. Estamos dizendo que as pessoas podem morrer mais cedo com isso, tá bom? Ficou bem direto. A maioria dos pacientes com transtornos alimentares... Então, agora que a gente falou de transtorno psicológico, vamos atribuir para cá? Psicológicos... Nossa, mãe. E alimentares... A maioria dos pacientes com transtornos psicológicos e alimentares, problemas com autoimagem, problemas psicológicos, alimentares ou problemas de autoimagem, dizem não perceber a presença de um desequilíbrio emocional e psicológico. Aí já temos o nosso ponto. Grande parte dos transtornos começam com uma dieta e alguns exercícios, e quando percebem já está fora de controle. Tipo, o transtorno começa com uma pequena dieta e um exercício. Na verdade, é um transtorno psicológico, então ele não começa na dieta. A dieta que ele está fazendo e o exercício já é um efeito
do transtorno que ele está tendo. Então, essa frase não está correta. Então, a gente precisa dizer que, na verdade, o transtorno ele começa com uma alteração em como ele se vê, né? Então, começam não com uma dieta, exercício. Então, isso aqui está errado, tá? Só que a gente não tem como usar no texto, tá? Então, não tem como considerar isso certo. Então, eles começam com a alteração da própria forma como se vem. Ok? Então a gente apaga essa parte com dieta, com os exercícios. Então grande parte dos transtornos começam com a alteração da própria forma como se vem e quando percebem já está fora de controle. Certo? Eu estou com transtornos, começam com a alteração da própria forma como se vem e já estão fora de controle. Ok? Então agora a gente colocou que primeiro a alteração conforme estava na proposta, no texto, conforme como eles se enxergam de forma irreal, certo? Então nós estamos colocando aqui o texto. Conclusão, precisa-se de uma mudança na mídia em geral, com uma quebra dos padrões e representatividade, ou seja, uma maior diversidade, com pessoas com outros tipos de corpos, formas e tamanhos, além de mais informações sobre o assunto através de palestras na mídia, etc. Tornando assim mais fácil a percepção de um problema pelo paciente ou as pessoas ao seu redor e antecipando o tratamento. Bem, de novo a gente precisa olhar, porque está faltando ponto. Aqui a gente precisa dividir mais esse parágrafo em pontos. Tá bom? Então, precisa existir uma mudança na mídia em geral com quebra dos padrões. E representatividade. Aqui tá meio estranho, porque é tipo quebra de padrões e representatividade. Quebra do padrão, ok, é o padrão imposto. É bom a gente reescrever, tá? Do padrão pré-estabelecido, ou atualmente estabelecido, e representatividade. A gente não pode quebrar a representatividade, que quebra disso aqui e da representatividade. A representatividade e diversidade de corpos, como está pedindo aqui, que também está estranho, mas depois a gente vê, ele está estranho. Ele não precisa. Esses dois aqui estão concordando um com o outro. Primeiro que a gente não pode quebrar isso aqui. A gente não pode quebrar a representatividade. Então a gente tem que mudar esse texto. Então vamos acertar aqui, ó, que quebra dos padrões e uma maior diversidade. Padrões e uma maior diversidade. Uma maior diversidade, ó, que legal aqui, ó. Vamos usar as mesmas palavras. De pessoas com outros biotipos. Além de mais informações sobre o assunto. Isso aqui a gente acabou uma ideia, né? A gente já falou que quebra dos padrões atuais e uma maior diversidade de pessoas com outros, diversidade de pessoas, certo? Agora, aqui acabou, né? Porque agora a gente vai falar de informações sobre o assunto e palestras. A gente pode colocar aqui também, já que concorda com a ideia, né? Também seria interessante a divulgação de mais informações sobre o assunto através de palestras. Palestras tá bom, né? Palestras e exposição na mídia. Na mídia é meio grande. Palestras eu entendo que é algo presencial com pessoas, e mídia é tudo, jornal, revista e tudo mais, certo? Sobrou um espacinho ali. Aí, tornando assim mais fácil a percepção, desta forma, poderíamos... Faltou ali um E? Nossa, mãe. Poderíamos tornar
mais fácil a percepção destes transtornos pelo próprio paciente ou pelas pessoas ao seu redor. Está falando antecipando o tratamento, então torna mais fácil a percepção desses transtornos. Desta forma, poderíamos tornar mais fácil a percepção desses transtornos pelo paciente ou pelo seu redor, antecipando seu diagnóstico. Beleza, então nós temos aqui uma conclusão. O texto em si ele já tinha uma conclusão, mas estava faltando algumas ligações, tinha alguns errinhos, algumas coisinhas que a gente precisava melhorar para deixar o texto um pouco mais claro, tá? Então vamos dar uma relida aqui. Perfeição, desejo inalcançável. Em todo o mundo existe uma busca pelo chamado corpo perfeito, no Brasil não é diferente. A busca por um corpo magro e teoricamente perfeito se tornou uma questão social, principalmente entre as mulheres. Isso acontece devido aos padrões de beleza impostos pela mídia em geral, que muitas vezes podem se tornar um problema. Desde a infância somos expostos a padrões de beleza pré-estipulados. As revistas de moda, programas televisivos, entre outros, criam um ideal do que é um corpo saudável e bonito. Porém, essas imagens e vídeos são, na maioria das vezes, modificadas para se encaixarem nos padrões de beleza, causando uma falsa impressão de perfeição. A exposição a esse tipo de mídia cria uma percepção nos jovens de que eles devem se adequar a estes padrões para fazer parte da sociedade. Devido à dificuldade de alcançarem esses padrões, muitos acabam desenvolvendo problemas psicológicos que refletem sua vida social e em sua expectativa de vida. A maioria dos pacientes com transtornos psicológicos, alimentares ou problemas de autoimagem dizem não perceber a presença de um desequilíbrio emocional e psicológico. Grande parte dos transtornos começam com a alteração da própria forma como se veem e quando percebem já estão fora de controle. Precisa-se de uma mudança na mídia em geral, com uma quebra dos padrões atuais e uma maior diversidade de pessoas com outros biotipos. Também seria interessante a divulgação de mais informações sobre o assunto através de palestras e exposições na mídia. Desta forma, poderíamos tornar mais fácil a percepção desses transtornos pelo paciente ou pelas pessoas ao seu redor, antecipando o seu diagnóstico, tá? Eu acredito que agora a gente tem um texto que está praticamente o mesmo texto original, só que a gente criou aqui agora umas ligações que faltavam para conversar entre os parágrafos. Em si o texto não estava ruim. Tem um problema que eu tenho percebido atualmente de falta de pontuação, falta de ponto final para terminar as orações, e a gente tem só que fazer algumas ligações entre as ideias. As ideias existem, elas estão lá, elas estão abordadas, porém elas precisam levar uma ideia até a outra para que a gente possa ter um texto que conversa consigo mesmo. E a nossa conclusão falou da mudança da mídia, que a gente abordou logo de cara, da pressão, e falou também de como tratar, de como ajudar nos transtornos que já estão estabelecidos. Acho que essa exposição, esse método já foi uma boa conclusão. Demos um tipo de solução para o nosso problema, apresentamos os problemas, dissemos o que eles acontecem, então eu acredito que está interessante assim o texto, tá? Então, agradecer ao aluno que ofereceu a redação dele para a gente dar uma olhada. Eu acredito que essa aqui é uma redação de uma forma corrigida que potencializa a sua nota, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado mesmo pela sua colaboração e pela sua paciência. Espero ter te ajudado de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.